Israel estava cercada por batalhas. E a sagrada Arca da Aliança havia sido levada pelos filisteus. Então o povo de Israel acreditava que Deus os havia abandonado. Muitos anos se passaram desde que o profeta Samuel apontara Saul como rei. Mas o Espírito do Senhor havia deixado Saul. Mais uma vez, os filisteus juntavam seus exércitos para a batalha. 30.000 carruagens e 6.000 cavaleiros. E uma infantaria tão numerosa quanto as areias do deserto. E em Israel, nenhuma espada ou lança estava pronta. Quem é ele? É Samuel, o profeta. Aquele velho envolto em trapos é Samuel? Ele é o único homem de quem Saul tem medo. Majestade, o profeta Samuel adentra a corte. Samuel, tens estado ausente de nossa corte. Damos boas-vindas a ti. Quem é aquele homem? Ele é o capitão da guarda. O nome dele é Abner. Saul tem como conselheiro da corte. E estes seriam os filhos de Saul? Jonatas, Ishvi, Esbocete. Os filhos dele. Filhos dele. Ao envelhecer, fiz meus filhos juízes, pois julguei Israel todos os dias de minha vida. Mas meus filhos não seguiram os caminhos de Deus, eles preferiram receber propinas e serem preconceituosos. Então os anciões de Israel vieram a mim e fizeram um pedido. Nos dê um rei para julgar-nos, como em outras nações, um rei. Papai. E eu orei para o Senhor, e ele me disse: o povo de Israel não rejeitou a ti, mas rejeitou a mim, teu Deus. Eles me rejeitaram e serviram outros deuses. Então cai sobre ti, Samuel, assegurar que tenham um rei para governá-los. Deus falou na escuridão do meu coração. E contei as palavras dele a vós que me pediram um rei. Eu disse: este rei levará teus filhos, liderados por ele mesmo, em carruagens, e ele os fará seus instrumentos de colheita e de guerra. Mas os frutos de teus campos e videiras será distribuído só entre os servos dele. E todos nós iremos chorar alto neste dia por causa do teu rei. Mas ele não quis me ouvir. Não, não, ele disse, não terás um rei como os das outras nações, um rei para julgar-vos e lutar tuas batalhas. Deus disse em meus ouvidos: mandarei-te um homem da terra de Benjamim, e tu deverás apontá-lo, rei de Israel. E ele deverá salvar-vos de todos os filisteus. Saul, quando o vi, Deus disse a mim: observe o homem que reinará sobre meu povo. Samuel, em toda Israel, aqueles que são tementes a Deus
diminuem. Diminuem. Nós honramos Samuel, é claro. Mas o último dos grandes juízes de Israel não chamou toda a corte do reino apenas para contar-nos a história que todos conhecemos tão bem. Saul, contarei a ti o que vós não sabeis. Contarei a ti o que Deus disse a mim na noite passada. Deixe-nos. Fale. A glória de Israel se vai quando a arca de Deus é tomada. Em todo o meu reino, Samuel, todos sabem que a Arca da Aliança está nas mãos do inimigo. Era um sacrifício necessário que não podia ser evitado para a paz com os filisteus. Saul, quando a arca foi retirada de ti, Deus tirou-te o reino de Israel também naquele mesmo dia. Não o escute, senhor. Samuel já é velho demais para entender. Velho, sim. Perto da morte. Mas na noite passada, as palavras de Deus vieram a mim novamente. Deixe-nos. Samuel, o que o Senhor ordenou-te? O Senhor disse: arrependo-me que Saul seja rei, porque ele se voltou contra as minhas ordens e quebrou todos os meus mandamentos. Assim falou o Senhor e me fez entristecer. E eu chorei e chamei por ele a noite toda. E quando me respondeu, ele disse: por quanto tempo chorarás por Saul, sabendo que eu o rejeitei como soberano de Israel? Não sou o rei? Olhe com os teus olhos, Samuel. Quando sento à tua frente, no trono de Israel. O Senhor me disse: criei um rei para mim. Outro? Tu eras um bom jovem, Saul. Não havia entre todos os filhos de Israel tão boa pessoa quanto tu. Quando eras pequeno, em teus próprios olhos, não fui até o conselho de tribos de Israel e disse que o Senhor demandava que tu fosse rei. Por que então tu fizeste mal com teus sacrifícios? Eu obedeci às leis. Segui os rituais. Há um rebelde em teu coração, Saul. Realizaste uma insurreição contra Deus. Como tu rejeitaste o Senhor, ele também rejeita tu para ser rei. Samuel, se eu pequei, se transgredi os comandos de Deus, como disseste, é porque temo o povo e obedeço à voz deles. Samuel, quem é ele? Quem é o homem que será o rei de Israel depois de mim? O Senhor me disse: não o procure por sua altura,
Porque Deus não vê como veem os homens. Um puro de coração. Quem é ele? Antes de morrer, me foi pedido que eu apontasse um rei, e que esse rei deveria ser escolhido em Belém. E o Espírito do Senhor deverá estar com ele deste dia em diante. Quem é este homem? Não vim aqui para trazer-te profecias. Vim aqui para dizer-te adeus. O Senhor o abandonou. Espíritos malignos fizeram de ti a morada deles. Não mais virei a ti, Saul. E mesmo assim, temo por ti.